5 hábitos estoicos, que fazem você parar de correr atrás e virar escolha. Estoicismo. O vírus da urgência. Como você foi condicionado a correr. Desde muito cedo, você foi ensinado que precisava correr. Correr para ser aceito. Correr para agradar. Correr para conquistar algo ou alguém. Colocaram na sua mente a ideia de que quanto mais você se esforçasse por atenção, mais valor teria. Disseram que insistir era prova de coragem, quando na verdade era sinal de medo. Você não correu porque era forte. Correu porque tinha medo de não ser visto. A urgência virou vício. Você se acostumou a reagir rápido, a responder mensagens imediatamente, a buscar validação em tempo real. Aprendeu que se não se mostrasse presente, seria esquecido. Que se não marcasse presença, seria substituído. Mas ninguém te disse que essa pressa era a trilha mais curta para se tornar descartável. Quanto mais disponível você se faz, mais invisível se torna. E o que era busca por conexão se transformou em perseguição emocional. Esse condicionamento silencioso transformou você num servo do ambiente. Suas decisões deixaram de ser suas. Sua atenção passou a ser negociada por migalhas. Seu foco foi dividido em 1000 fragmentos. E no fim do dia, restava apenas exaustão. Você correu tanto atrás que esqueceu como é caminhar por escolha, como é se posicionar sem ansiedade, como é ser inteiro sem depender da resposta de alguém. O estoicismo entra aqui como uma ruptura. Ele quebra a lógica da pressa. Ele para o homem no meio da corrida e pergunta: para onde você está indo? Quem te disse que precisa chegar primeiro? Quem disse que precisa provar algo? Marco Aurélio não escreveu para impressionar. Ele escrevia para lembrar a si mesmo de que sua paz dependia apenas de sua mente, não de outros, não de circunstâncias, não de reações. Você precisa entender que o homem que corre atrás já perdeu o próprio centro, porque ninguém corre em direção ao que já possui. E se você ainda sente que precisa ser escolhido, é porque não entendeu que a sua existência já carrega valor por si só. Mas esse valor só se revela quando você para de implorar e começa a filtrar. O homem que busca desesperadamente ser aceito comunica sem palavras que não está pronto para ser respeitado. Essa urgência te afasta do seu eixo, te transforma em algo moldável, reativo, emocionalmente frágil. E um homem assim nunca será critério. No máximo, será uma alternativa descartável. Por isso, este vídeo não é sobre como correr melhor. É sobre como parar, como desacelerar, como quebrar esse vício comportamental e recuperar a firmeza que você perdeu tentando ser aceito. Porque ninguém respeita quem se oferece demais, e ninguém valoriza quem está sempre implorando para ser visto. O respeito nasce quando você para, quando você olha para dentro e decide que não corre mais, que não se curva mais, que não persegue mais aquilo que já deveria vir ao seu encontro. No próximo capítulo, você vai entender por que o homem que renuncia à perseguição não se torna passivo, mas se torna critério. Porque só quem tem coragem de parar pode começar a ser escolhido. A renúncia do caçador. O primeiro ato de valor masculino. Você foi ensinado que homem de valor é aquele que nunca desiste, que quanto mais você insiste, mais demonstra interesse. Que o papel masculino é correr atrás. Mas ninguém te ensinou que a insistência, quando nasce da carência, não é prova de coragem. É prova de desespero. O homem que corre sem parar se torna um caçador exausto. E um caçador exausto não impõe respeito. Ele implora. E quem implora já perdeu. Renunciar à perseguição não é ser passivo, é ser seletivo. É entender que há uma linha tênue entre esforço digno e submissão emocional. O estoico rompe com a mentalidade de caça. Ele não está em busca de nada, ele está em posição. A renúncia do caçador é o primeiro passo em direção à presença. Porque enquanto você corre atrás, você comunica que está atrás, que está fora, que depende, que precisa. O homem estoico não se ausenta do jogo. Ele redefine as regras. Ele decide que não vai mais gastar energia tentando convencer ninguém de seu valor.
porque sabe que o valor real não se explica. Se sente, se percebe, se respeita. Ele compreende que correr atrás é colocar seu centro de valor nas mãos do outro, e que o verdadeiro poder está em parar, em se tornar o tipo de homem que se oferece pouco, mas entrega muito, e por isso mesmo é lembrado, mesmo quando está ausente. Renunciar também é sobre domínio. Domínio do impulso de responder rápido, de se justificar, de insistir, de provar. O homem comum sente rejeição e corre mais. O homem estoico sente a mesma rejeição e se cala, observa, se afasta. E ali, naquele silêncio, começa a construção de algo raro. Um homem que não é condicionado pela reação do outro, que não depende do retorno para manter sua integridade. Essa renúncia não é imediata. Ela é uma decisão que se renova todos os dias, quando você escolhe não mandar aquela mensagem, quando escolhe não correr atrás de quem te ignora, quando opta por manter o foco no que está construindo ao invés de tentar ser notado. A cada decisão, você fortalece sua espinha, fortalece seu critério, fortalece sua presença. Marco Aurélio dizia que o verdadeiro homem se reconhece na forma como responde ao que não pode controlar. E você não pode controlar a resposta dos outros, mas pode controlar a forma como se posiciona diante disso. Quando você para de perseguir, você começa a atrair. E não por jogo, mas porque a energia muda, a percepção muda. O que antes era excesso, vira critério. O que antes era desespero, vira magnetismo. Renunciar não é perder, é selecionar. É parar de correr atrás para começar a caminhar com direção. E a partir disso, tudo muda, porque o homem que não corre mais começa a enxergar com clareza quem realmente está ao seu lado e quem só estava ali porque você se colocava disponível demais. No próximo capítulo, você vai aprender o primeiro hábito estoico capaz de quebrar a reação automática de se expor para ser aceito. E por que o silêncio interno é a primeira prova visível de que você está voltando a ser dono de si. Hábito estoico. 1. Quebrar o ciclo da ação reativa com silêncio interno. A primeira coisa que o mundo testa em um homem é a sua capacidade de não reagir. A provocação vem disfarçada de rejeição, de indiferença, de comparação. Quando você não é notado, quando é ignorado, quando sente que perdeu espaço, a reação automática é se mover. Buscar resposta, tentar ser visto, reagir. Mas cada vez que você reage por impulso, você entrega seu poder. Você confirma que ainda depende, e quem depende ainda não está pronto. O primeiro hábito estoico é o da não reação, não por orgulho, mas por domínio. O silêncio interno é o espaço entre o estímulo e a resposta. É o lugar onde o homem respira antes de decidir, onde ele escuta antes de responder, onde ele observa antes de agir. O homem comum reage porque quer se proteger. O homem estoico silencia porque quer se preservar. E é nesse silêncio que ele recupera a força que foi roubada pelo vício da urgência. Reagir é fácil, é automático, é emocional. Mas permanecer no próprio eixo enquanto tudo ao redor exige movimento é uma forma de poder invisível. O silêncio interno é um músculo que precisa ser treinado, e você o treina cada vez que opta por não responder imediatamente, cada vez que não envia aquela mensagem impulsiva, cada vez que não tenta se explicar para quem não perguntou, cada vez que você escuta sua própria respiração antes de se render ao caos externo. Esse hábito é o fundamento de tudo, porque enquanto você vive reagindo, você não constrói presença. Você apenas consome energia, e ninguém respeita quem está sempre no modo resposta. O respeito começa quando você se torna um homem que escolhe seus movimentos com intenção, que fala menos, mas com mais peso, que se move pouco, mas com mais impacto, que se recusa a ser previsível. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um exercício de contenção, para não ser levado pelo orgulho, pela raiva, pela ansiedade. Ele sabia que um império não se governa com impulso, se governa com reflexão. E a mente de um homem é o seu império. Ou ele governa com clareza,
ou será governado pela emoção do momento. O silêncio interno também assusta, porque ele quebra o padrão. Quando você para de reagir, o outro perde o controle sobre você. A pessoa que esperava sua resposta não sabe mais como te mover. O ambiente que te manipulava com culpa ou comparação perde o efeito. E aí começa o verdadeiro reposicionamento. Você não está mais em modo perseguição. Está em modo comando. Porque quem cala com propósito está dizendo muito mais do que quem grita. Esse hábito exige prática constante. Não espere se tornar um mestre do silêncio de um dia para o outro. Mas comece agora. Comece pela próxima conversa que te provoca. Pela próxima situação que te puxa para o automático. Respire. Observe. Aguarde. O silêncio interno não é passividade. É presença em estado bruto. É onde o homem começa a se tornar impossível de manipular. No próximo capítulo, você vai identificar os comportamentos sutis que sabotam sua autoridade sem que você perceba, e vai aprender o hábito estoico que fecha essas brechas de forma implacável. Hábito estoico. 2. Cortar as fontes invisíveis de autossabotagem. Nem sempre é o que você faz que enfraquece sua presença. Muitas vezes, é o que você tolera. Os gestos sutis, as palavras lançadas no automático, os hábitos diários que parecem inofensivos, mas que aos poucos te colocam na posição de quem vive correndo atrás. O segundo hábito estoico não começa com ação, começa com corte, com renúncia, com a vigilância implacável sobre tudo aquilo que drena sua autoridade sem que você perceba. O homem que deseja ser respeitado precisa identificar aquilo que o faz parecer fraco antes mesmo de abrir a boca. Pedir desculpas em excesso. Rir de piadas que não acha engraçadas só para se encaixar. Explicar demais suas decisões. Buscar resposta imediata em toda conversa. Tentar manter alguém perto mesmo quando o respeito já foi embora. Cada um desses comportamentos sussurra que você está disposto a se anular para ser aceito. E quem faz isso, comunica fraqueza. O estoico desenvolve o hábito da autoanálise dura. Ele não tem pena de si. Ele se observa com honestidade. Onde estou me traindo? O que eu tenho feito para me tornar previsível? Em que momentos eu tento me justificar para quem não merece nem minha atenção? Ele entende que não basta parecer firme. Ele precisa ser. E para isso, precisa eliminar tudo que silenciosamente comunica submissão. O corte é cirúrgico e começa com a linguagem. Palavras que denunciam insegurança precisam morrer. O talvez. O só queria saber se... O me desculpa por incomodar. O homem que se respeita fala com precisão, com clareza, com pausa. E, acima de tudo, com intenção. Cada vez que você abre mão da sua linguagem de poder para agradar, você se afasta da sua essência masculina. Cortar também é não se explicar para quem não merece. O estoico entende que quem precisa demais justificar o que faz ainda não está convicto, ou ainda tenta agradar quem nunca vai respeitar. Há força no silêncio, há poder na retirada, e há domínio na recusa em se curvar. O homem de alto valor não se encaixa. Ele filtra, ele se posiciona com firmeza e permite que o resto se revele por reação. Marco Aurélio dizia que não devemos viver como se fôssemos imortais, e isso se aplica ao tempo que você perde com o que não constrói. Cada vício comportamental que você alimenta, cada gesto de autopiedade que você repete, cada adaptação que você faz para ser aceito por quem sequer se respeita, tudo isso te distancia da clareza, da força, da presença. O corte é necessário. O hábito é constante. Esse hábito não exige força física, exige maturidade. Porque cortar o que te sabota significa perder certas conexões. Significa deixar de ser o cara legal, disponível, compreensivo. Mas é nesse corte que nasce o respeito. O silêncio que impõe limites. A presença que exige critério. O homem estoico não se molda para caber. Ele se fortalece para selecionar. E esse processo começa pela remoção,
pela eliminação do desnecessário, da desculpa, da dúvida, da autotraição. No próximo capítulo, você vai entender como o valor real não é aquilo que você mostra, mas aquilo que você constrói em silêncio. E por que o homem que trabalha no escuro, longe da necessidade de aplausos, começa a ser lembrado mesmo quando não está presente. Hábito estoico. 3. Elevar o valor pessoal sem buscar aprovação. O homem que precisa ser aprovado ainda não entendeu o próprio valor. Enquanto você busca ser aceito, está dizendo ao mundo que sua validação está nas mãos de alguém. E um homem que entrega isso entrega tudo. Porque quem precisa ser reconhecido para se sentir forte já começou fraco. O estoico rompe com essa lógica ao adotar um hábito simples e profundo: construir seu valor longe dos olhos do mundo. Valor pessoal não é aquilo que os outros enxergam. É aquilo que você constrói quando ninguém está te aplaudindo. É o que você mantém quando não tem ninguém olhando. É o que permanece quando os elogios cessam. O homem estoico não faz por reconhecimento, faz por direção. Ele não acorda para impressionar, ele acorda para cumprir. Sua rotina não é performance, é disciplina, é alicerce invisível de respeito interno. O erro do homem moderno é confundir autoestima com aprovação. Acha que se for desejado, estará bem, que se for elogiado, estará firme, que se for lembrado, será valorizado. Mas tudo isso é externo, tudo isso é instável. O homem estoico desenvolve um tipo de respeito por si que não depende de nenhum reflexo. Ele treina, trabalha, aprende e avança mesmo que ninguém veja, porque ele entendeu que tudo que é sólido começa no escuro. Esse hábito é simples de descrever, mas brutal de executar. Significa treinar mesmo quando o corpo pede descanso. Significa manter a palavra mesmo que ninguém cobre. Significa escolher o que fortalece em vez do que alivia. O homem que eleva o próprio valor em silêncio começa a se sentir inteiro. E quando você se sente inteiro, para de se expor para agradar. Para de correr atrás para ser lembrado. Para de ceder para ser aceito. Marco Aurélio não escrevia seus pensamentos para mostrar sabedoria. Ele escrevia para manter o eixo. Ele sabia que governar um império sem governar a si mesmo era uma falácia. E o homem de hoje, ainda que não governe povos, precisa aprender a governar sua rotina, seus impulsos, seus pensamentos. Porque é esse governo silencioso que gera respeito visível. O mundo sente quando você está em construção real. E sente quando você está apenas tentando parecer algo. A aprovação externa é um vício sutil. E o estoico quebra esse vício criando um sistema interno de validação. Ele mede sua evolução com base no que se comprometeu, não no que recebeu em troca. Ele segue mesmo no tédio, mesmo na repetição, mesmo quando nada parece acontecer, porque sabe que cada dia cumprido sem plateia constrói uma fortaleza que o torna impenetrável à opinião alheia. O valor cresce em silêncio e de repente começa a ser sentido. Você não diz mais que mudou. As pessoas percebem. Você não exige respeito. Ele acontece porque o homem que se fortalece por dentro começa a emitir sinais que não podem ser imitados, sinais de domínio, de firmeza, de clareza. E tudo isso começa com um hábito: parar de buscar aprovação e começar a viver com direção. No próximo capítulo, você vai entender por que reduzir o ritmo não é regredir, é recuperar o controle, e como desacelerar de forma consciente coloca você novamente no centro da sua própria trajetória. Hábito estoico. 4. Reduzir o ritmo para recuperar a direção. A pressa é o novo disfarce da perda de controle. Vivemos acelerando não porque sabemos para onde vamos, mas porque estamos fugindo do desconforto de parar. Porque, no silêncio da pausa, seríamos obrigados a encarar as decisões que estamos adiando, os hábitos que estamos alimentando e a vida que estamos tolerando. O homem que vive correndo já não lidera a si mesmo. É conduzido pela ansiedade, pelo medo de ficar para trás, pela pressão invisível de provar que está indo bem. Mas a verdade é que a velocidade sem consciência é o caminho mais rápido para o vazio.
O homem estoico rompe com essa mentalidade ao adotar um hábito subversivo: desacelerar. Mas não é uma lentidão passiva, é uma pausa ativa, uma decisão de se mover com firmeza e não por impulso. Quando você reduz o ritmo, você começa a enxergar o que antes passava despercebido. Começa a perceber as pessoas que estavam te sugando, os compromissos que só te desgastam, os caminhos que você só seguia por inércia. Reduzir o ritmo é como limpar um espelho embaçado. A imagem que aparece pode incomodar, mas é real. Marco Aurélio escrevia que o tempo é uma moeda que se dissolve sem que percebamos, e se você a gasta correndo atrás do que não te fortalece, você está trocando sua vida por distrações disfarçadas de progresso. A mente do homem estoico é treinada para filtrar, e para filtrar é preciso tempo, é preciso quietude, é preciso reduzir o barulho do mundo para ouvir a bússola interna que aponta para o que realmente importa. Reduzir o ritmo exige coragem, porque no início, tudo em você vai gritar para acelerar de novo. Vai parecer que está perdendo oportunidades, que está sendo esquecido, que não está fazendo o suficiente. Mas essa é a abstinência de uma mente viciada em estímulos. E quanto mais você resiste a essa urgência, mais começa a recuperar o controle. Você percebe que não precisa responder a tudo, que não precisa estar em todos os lugares, que não precisa dizer sim só para não parecer ausente. Você aprende a economizar sua energia para o que realmente transforma e não apenas entretém. O homem que caminha devagar, mas com clareza, assusta, porque ele não reage como o esperado. Ele não se apressa para agradar. Ele não entra no jogo da sedução emocional. Sua presença é um lembrete incômodo para aqueles que vivem no modo automático. Ele é como uma rocha no meio do fluxo, constante, firme, irredutível. E essa constância passa a ser confundida com poder. Porque no mundo dos apressados, quem é calmo parece invencível. Você não precisa fazer mais. Precisa fazer certo. Precisa fazer com intenção. Precisa sair do ciclo do fazer para provar e entrar no caminho do agir por convicção. Quando você reduz o ritmo, sua presença se intensifica. Você para de se justificar com excesso de movimento e começa a afirmar sua verdade com clareza de direção. No próximo capítulo, você vai entender como agir com ausência emocional, e presença total é o segredo da autoridade silenciosa. E por que esse tipo de ação confunde, atrai e impõe respeito sem precisar de esforço? Hábito estoico. 5. Agir com ausência emocional e presença total. O verdadeiro impacto de um homem não está na força com que ele reage, mas na frieza com que ele escolhe agir. Em um mundo onde todo estímulo exige uma resposta imediata, o homem que se mantém impassível, presente e centrado, se torna um enigma, e o que é enigmático atrai. Não por excesso, mas por mistério. A ausência emocional somada à presença absoluta cria um tipo raro de autoridade. É como se esse homem tivesse dominado algo que os outros sequer sabiam que podiam controlar. A própria reação. Essa ausência emocional não é indiferença, mas refinamento. Não é frieza por trauma, mas por clareza. Ele sente, mas não se embriaga. Ele observa, mas não se contamina. Ele vê o caos ao redor, mas decide não participar. Esse autocontrole não se aprende em livros, mas na prática diária da renúncia. Renúncia ao impulso de se defender, de querer ter razão, de provar algo. Ele já entendeu que a emoção exacerbada é uma fraqueza disfarçada de autenticidade e prefere a força silenciosa do que é intencional, a fraqueza barulhenta do que é reativo. Quando esse homem fala, sua voz não vacila. Quando age, seus passos não hesitam. Ele está inteiro no que faz, mas não está emocionalmente preso ao resultado. Isso o torna livre. Enquanto outros agem para agradar, para serem vistos, para se validarem, ele age porque decidiu, porque analisou, porque diante do que sente, escolheu o que faz sentido, não o que alivia. Esse é o ápice da maturidade emocional. Ações frias com presença total.
Um paradoxo que poucos compreendem e quase ninguém consegue imitar. No campo das relações, esse hábito muda tudo. Porque quem age assim não mendiga atenção. Não se desmancha por elogios. Não se desmorona por rejeições. Sua presença basta e, por isso, assusta. Porque ele não joga conforme o script emocional comum. Ele não se desespera com o silêncio alheio. Não tenta se justificar. Não corre atrás de validação. E justamente por isso é visto como alguém que sabe de algo que os outros não sabem. Alguém que viu algo além, que passou por dentro do caos e escolheu a sobriedade como escudo. Agir com ausência emocional e presença total é entrar no campo de batalha com a mente limpa. É não se perder nas provocações. É não se contaminar com o que o outro espera que você faça. É dominar a si a ponto de perceber que a maior autoridade que um homem pode exercer é sobre o próprio movimento. Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece quando aprendemos a não reagir como o mundo espera, mas como a razão orienta. E isso exige prática, constância, autodomínio. Esse hábito separa os meninos dos homens, os que reagem dos que decidem, os que se doam por carência dos que se entregam por critério. O mundo não está acostumado com essa energia, e por isso ela marca. Ela cria presença, ela vira referência. No próximo capítulo, você entenderá como o silêncio e a indisponibilidade estratégica são usados como armas sutis de magnetismo e respeito, e por que, muitas vezes, é a ausência que mais se faz sentir. O magnetismo da indisponibilidade, quando o silêncio faz barulho. A escassez sempre aumenta o valor. Tudo que é difícil de encontrar, de alcançar, de prever, se torna mais cobiçado. E com o homem estoico, essa lei funciona em silêncio. Ele não é aquele que está sempre presente. Não responde tudo na hora. Não aparece em todas as conversas. Não vive acessível como um produto à venda. Ele escolhe onde estar, quando falar, com quem se envolver. E essa escolha gera magnetismo. Ser menos disponível não é ser arrogante, é ser seletivo. É mostrar ao mundo que o seu tempo tem peso, que a sua atenção não está à disposição do primeiro que pedir. O homem que se ausenta estrategicamente se torna presença mesmo quando não está por perto. Ele cria um vácuo. E esse vácuo é sentido, porque o silêncio dele carrega autoridade, porque o desaparecimento dele causa reflexão. As pessoas se perguntam o que ele está fazendo, com quem está, por que não apareceu. Isso acontece porque ele soube construir uma presença antes da ausência. Ele não fugiu, ele deixou de estar. E há uma diferença entre esses dois movimentos. O mundo valoriza o que se posiciona com clareza, e o homem estoico se posiciona sem alarde. Ele simplesmente deixa de estar onde não faz sentido. Ele não insiste, não repete, não implora. Ele sabe que a presença demais desgasta e o excesso mata o respeito. E por isso, quando ele fala, todos escutam. Quando ele volta, todos notam. Quando ele decide se mostrar, todos prestam atenção. Esse magnetismo silencioso nasce de uma ausência carregada de significado. Ele não some por medo, mas por propósito. Ele não responde rápido porque está ocupado em construir algo maior do que aplausos, uma identidade sólida. E esse tipo de homem não vive para ser visto, vive para ser lembrado. Não busca visibilidade constante, busca impacto duradouro. E quando aparece, não vem com gritos, mas com densidade. Sua energia preenche o espaço como uma brisa que antecede a tempestade. Ninguém vê chegando, mas todos sentem quando ele passa. A verdadeira autoridade não precisa levantar a voz. Ela impõe presença no silêncio. E quando essa presença some, o mundo sente. Porque ela é rara, porque ela é autêntica, porque ela é construída por dentro e não depende de palcos ou plateias. O homem que entendeu isso para de mendigar e começa a selecionar. Para de correr atrás e começa a observar. E seu silêncio começa a dizer mais do que qualquer discurso longo. Neste ponto da jornada, você começa a perceber que ser lembrado é consequência de ser inteiro, e que ser inteiro exige saber quando se retirar. A ausência estratégica não é jogo, é soberania, é o domínio de si a tal ponto que não há mais pressa, explicação ou medo de sumir.
Há apenas um propósito maior guiando cada passo. E isso é raro, e por isso é magnético. No próximo capítulo você entenderá o que significa tornar-se o critério. Como deixar de ser o que busca e passar a ser o que escolhe. O momento em que o homem estoico para de esperar ser aceito e começa a filtrar tudo ao seu redor com olhos de imperador. Tornar-se o critério. O homem que decide, não implora. A transformação de alguém que vive em função da aceitação para alguém que filtra o que entra em sua vida marca o ponto de ruptura entre o homem carente e o homem soberano. Quando você se torna o critério, tudo muda. Você não pergunta mais se é suficiente. Você observa se aquilo que está diante de você merece atravessar suas fronteiras. Esse é o estado mental de quem governa a si mesmo. Tornar-se o critério não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com clareza. É o homem que parou de pedir para ser escolhido e passou a escolher. Que parou de buscar aprovação e começou a usar o próprio código como régua. Ele não mede o valor de alguém por aparência ou promessas, mas pelo grau de coerência entre discurso e atitude. Ele observa mais do que reage. Ele nota o detalhe que escapa. Ele não se entrega rápido porque conhece o próprio valor. E o homem que conhece seu valor se torna naturalmente seletivo. Isso faz com que ele pareça distante para alguns, difícil para outros, inalcançável para muitos. E isso é intencional, porque quem se oferece para todos perde valor para qualquer um. E o estoico entende isso. Ele compreendeu que cada sim tem um custo, que cada vínculo exige energia, que cada escolha molda o destino. Por isso ele escolhe com critério, e esse critério afasta o superficial e atrai o essencial. O mundo atual estimula a pressa na conexão, a troca fácil, a exposição sem filtro. Mas o homem estoico resiste a isso. Ele não abre a porta para qualquer energia. Ele protege seu espaço como um templo, e só permanece ao lado dele quem entende que estar ali não é um direito, é uma conquista. Esse tipo de postura não é jogo, é padrão interno. Ele não finge desinteresse, ele apenas não finge interesse. Ser o critério é também saber dizer não com elegância. É encarar a rejeição com tranquilidade, porque já não se trata de ser aceito, mas de viver em paz com a própria consciência. O estoico não implora por reciprocidade. Ele doa o que é, e se não houver retorno, ele se retira. Sem ruído, sem crise, sem barganha, porque sabe que sua paz não está à venda. O homem que se torna critério passa a observar o mundo de um ponto mais alto, não porque se sente melhor que os outros, mas porque se elevou dentro de si. E quanto mais elevado, mais difícil se torna para qualquer um alcançá-lo. Não porque ele se isolou, mas porque poucos conseguem sustentar a profundidade de quem vive com propósito, clareza e direção. Esse é o momento em que o ciclo se inverte. Antes você se perguntava se era suficiente para os outros. Agora, os outros começam a se perguntar se são suficientes para você. Antes, você corria atrás. Agora você escolhe se vai abrir espaço. Antes você esperava sinais. Agora você observa os padrões. O homem que se torna critério para de negociar sua dignidade. Ele não aceita menos do que aquilo que ecoa sua verdade mais íntima. No próximo e último capítulo, você vai entender como essa jornada não termina com conquista, mas com ancoragem. O momento em que o homem que parou de correr atrás se torna presença absoluta. Quando o desejo de ser escolhido desaparece e o magnetismo natural toma conta de tudo. O verdadeiro fim da corrida. O fim da corrida. O homem que parou de buscar e passou a atrair. A verdadeira virada não acontece quando o mundo reconhece o seu valor. Ela acontece no exato momento em que você para de buscá-lo. É nesse instante silencioso e íntimo que a corrida termina. Não porque você chegou a algum lugar, mas porque entendeu que o lugar era você. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente parou de girar ao redor dele. O fim da corrida não é uma linha de chegada, é uma decisão interna. Quando você para de correr atrás, você recupera o fôlego da alma. O tempo desacelera. As distrações perdem a força.
A ansiedade que antes era constante se dissolve. O peso da comparação desaparece. A carência se transforma em critério. A urgência vira presença. E a necessidade de impressionar se torna um simples desejo de ser coerente com quem você é. Esse é o ponto onde o homem encontra sua própria gravidade, e tudo ao redor começa a orbitar essa nova estabilidade. Não se trata de ser inalcançável, trata-se de ser inabalável. Você não rejeita o mundo, você apenas se recusa a viver implorando por migalhas emocionais. Você não precisa mais se provar, porque já entendeu que seu valor não está no aplauso. Está no silêncio com que você sustenta quem você se tornou. E esse silêncio, quando é real, fala mais alto que qualquer discurso. A ausência da busca faz surgir um magnetismo que ninguém sabe explicar, mas todos sentem. O homem que encerra essa corrida se torna escasso por escolha. Não é que ele suma, ele seleciona. Não é que ele se afaste, ele se prioriza. E isso não é frieza, é maturidade. Quando você está inteiro, não se oferece pela metade. Quando você sabe o que vale, não aceita qualquer coisa. E essa postura começa a moldar a realidade ao seu redor. As pessoas mudam o tom, as conversas se tornam mais verdadeiras, os laços mais sólidos, porque você emana presença, não necessidade. Você não precisa mais caçar. Você constrói, você não mira no outro, você mira em si. E ao fazer isso com disciplina, clareza e firmeza, você se torna um homem de presença inegociável. O tipo de homem que não se perde tentando agradar, que não se dissolve em busca de companhia, que não finge para ser aceito. E é justamente por isso que ele se torna escolha, porque ele não está ali para convencer ninguém. Está ali porque escolheu permanecer inteiro, mesmo quando isso significa estar só. Esse é o ponto onde a liberdade real começa, o momento em que você olha para trás e percebe que não precisa mais correr, porque nada do que é valioso exige perseguição, e tudo o que exige sua fuga da própria essência não vale o seu tempo. O fim da corrida é o começo da sua presença, o nascimento do homem que não depende do aplauso para andar de cabeça erguida, que não precisa ser lembrado para viver com propósito, que não precisa ser escolhido para continuar se escolhendo todos os dias. Você não precisa ser mais rápido, precisa ser mais firme. Não precisa ser mais visível, precisa ser mais verdadeiro. Não precisa correr atrás. Precisa se tornar o homem que sabe exatamente onde pisa, por que pisa, e nunca mais aceita correr por aquilo que, se for seu, virá andando. E se não vier, você continua inteiro. Esse é o homem estoico, silencioso, intenso, indisponível por princípio, escolhido sem esforço, inesquecível sem se anunciar, porque onde termina a busca, começa o magnetismo.